O ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, concedeu uma entrevista ao UOL. Diz ele que tirar garimpeiro de terra indígena nem é o mais complicado, né? Difícil mesmo é saber o que fazer com essas pessoas depois. Vamos lá, eu conto a história, o Anderson comenta na sequência. E a história é a seguinte: o ministro dos Direitos Humanos do Brasil está dando declarações assim meio empáticas a respeito desses garimpeiros que agora estão saindo, né, por força policial ou de maneira espontânea das terras indígenas Yanomami. E será que ele está errado em fazer isso? Olha, provavelmente não. Você faz o seu julgamento, mas eu vou me permitir acrescentar algumas informações. Essas pessoas que estão lá, se você viu as imagens da fuga, elas estão fugindo, né? Não tem jeito de dizer outra coisa. Se você viu as imagens da fuga, você viu que essas pessoas estão numa situação precária, né? Todo mundo numa canoa, numa situação meio frágil, meio perigosa, pessoal andando horas e horas e horas, às vezes até descalço no meio da floresta, né? Uma dificuldade imensa. O que está acontecendo ali? Essas pessoas, elas precisam de algum meio de viver, de sobreviver naquele ambiente, né? E aí vem o crime organizado, que leva a madeira, que leva o minério, que tira a terra dos indígenas, e claro, se aproveita da situação de fragilidade dessas pessoas e coloca elas para fazer um trabalho ali que não soma nada aos objetivos do Brasil, né? Agora, por que essas pessoas estão lá e como nasceu esse problema? Putz, aí a gente tem que voltar para o passado do Brasil, cara. A ditadura militar incentivava a ocupação desse território, porque via a floresta como, expressão deles, o inferno verde a ser conquistado, a ser domesticado. Então a ideia era levar a galera lá para a Amazônia e até dar um incentivo aí, de repente, em dinheiro e tal, para derrubar a árvore mesmo, né? E civilizar essa região, abrindo estradas e tal, né? No texto ali do anúncio, chega de lendas, vamos faturar. Eu acho que por lendas eu posso entender cultura indígena, né? Esse era o entendimento aí do Ministério do Interior da ditadura militar. Só que aí o que acontece? Os tempos mudam, né? O mundo cria a percepção de que não dá para derrubar essa floresta e manter a humanidade viva, né? O Brasil começa a sofrer pressão, outros fatores também acabam influenciando e vem uma outra política, uma política que prega conservação da Amazônia, que prega a proteção dos povos originários, né? E aí não tem jeito, essas pessoas continuam lá e ficam sem ter como ganhar a vida, né? Aí, de novo, o crime organizado se aposta dessas pessoas, né, e se aproveita dessas pessoas. Isso é o que está por trás da declaração do professor Silvio, que a gente agora sim vai ouvir. Garimpeiros de lá pode até ser fácil. A questão toda é o que fazer com os garimpeiros quando se tira de lá. Uma coisa que tem a ver com a questão econômica, a questão empresarial, é o seguinte: nós sabemos que as pessoas que estão lá poluindo os rios, né, cheios de lama, essas pessoas elas são só a ponta final de algo que é muito maior. Na verdade, acredito eu que os garimpeiros, mesmo, que a gente pode chamar de garimpeiros, os empresários do garimpo, talvez eles nunca tenham pisado em Roraima. E muito provavelmente eles moram onde eu morava antes, eles moram talvez em São Paulo, ou em algum lugar no Rio de Janeiro. Ou então eles tenham, eventualmente, não se pode dizer, mas a gente pode pensar, talvez eles sejam pessoas de altíssima respeitabilidade na sociedade. Então, isso é uma das questões fundamentais. Isso envolve um problema que é um problema de altíssima complexidade, não é um problema só de prender pessoas, de colocar. Pois é, eu gostei desse ponto aí, tá? Então podem estar envolvidas pessoas que são respeitadas e conhecidas pela sociedade. Guarda isso, né? Vai que em algum momento as investigações se intensificam e a gente começa a aprender, gente que, como disse o professor Silvio, está em São Paulo, e não os Ratata Level 3, né, que estão sendo usados aí por esses expoentes do crime organizado. A gente precisa oferecer a possibilidade daquela região dela ter alguma alternativa, ou seja, há um imbricamento, há uma fusão entre reprodução econômica e ilegalidade, e crime. Ô, É isso. ministro, o que o senhor falou, o senhor é o ministro dos Direitos Humanos, né? E é muito conhecido por isso. O senhor, quando diz, né, o que fazer com esses garimpeiros,
os garimpeiros, aqueles que estão lá, né, poluindo os rios e fazendo aquele trabalho, né? O senhor vê até que essas pessoas que estão lá podem, de alguma maneira, ser até vítimas de um esquema maior? O senhor consegue enxergar isso? Não. Então, dois registros, a gente poderia chamar de vítimas. Claro, a gente pode chamar de vítimas porque são pessoas que estão sendo exploradas também. Você veja que situação complexa, né? Podemos chamar os garimpeiros de vítimas, né? E aí você tem uma situação que é da mais profunda miséria, é o inferno criado na Terra, e num dos lugares mais acolhedores da Terra, que é a floresta amazônica, né? É uma delícia de estar lá, parece que é um bioma assim que recebe muito bem o Homo sapiens. Mas enfim, é um inferno que foi criado por essa situação aí, iniciada na ditadura militar, que meio que repete o pensamento dos bandeirantes, né? Você tem um monte de garimpeiro numa situação de miséria, né? Sabe, atirando em indígenas que estão numa situação muito pior, famélica, né? Então é a miséria contra a fome absoluta, doença no meio ambiente degradado, tudo sendo destruído. E, sei lá, essa é a visão de progresso de algumas pessoas, né? Visão com a qual a gente não compactua, mas a nossa visão, o Anderson vai dizer qual é já já. São pessoas que são vítimas de esquemas muito maiores, de criminosos que têm uma alta penetração, inclusive em setores do Estado brasileiro. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, porque é impossível que se chegue numa situação dessa se não houver algum grau de conivência, né, atual ou pregressa por parte de autoridades do Estado brasileiro. Muito bem, muito bem. O professor Silvio toca nas questões históricas aí que eu mencionei, né? Quando ele fala de uma influência pregressa no Estado brasileiro, no estado de coisas aí da Amazônia, né? Ele é muito mais delicado, porque na função dele de ministro ele tem que ser. Eu aqui pretendo ser alguém que só te informa, não quero fazer tua cabeça, mas que também quer assumir um papel assim de pressão ao governo federal, porque eu acho que, sabe, a gente pode e deve, né? E aí, às vezes é necessário mencionar os militares, né, como a gente fez aqui, porque não é só o passado da ditadura que eu mencionei. Quando chega o Lula no governo, né, com uma nova política lá para a Amazônia, o general Heleno ele desautoriza o presidente da República, dizendo que aquela política de tentar não derrubar a árvore e tentar garantir que o indígena tenha espaço para morar é desastrosa, né? Ele era o comandante lá para o norte do Brasil. Agora eu fico pensando, por que um general quer impedir a demarcação de terra indígena? Tem uma relação meio esquisita dos militares com a região norte do Brasil, Anderson. E é lá que eles têm mais peso, sabe? É lá que tem mais militar. E falar em militar, passei na frente de um quartel agora, eu vi a normalidade. Estavam todos os rapazes pintando o muro. 8 rapazes, apesar que eu vi pouco material, eu vi uma lata de tinta, 2 trabalhando e a maioria acompanhando ali, acho que fazendo a observação, olha, ali não pode, ali pode. E é verdade, eu tenho imagens para provar, eu lhe mandarei imagem. Você gostou? Você viu o pintando o muro, você falou, tá aí eles cumprindo a função institucional, é isso. Isso, voltou à normalidade, né? Levar os pais para casa, falar assim, pai, chega, já acabou a brincadeira, ficou em casa, agora a gente volta à normalidade. Não, mas é verdade, o pessoal está rindo, mas é verdade mesmo. Eles estavam lá todos alegres, conversando no sol quente, pintando o muro. Tipo o Daniel San do Karatê. Mas falando dos garimpeiros aqui, eu queria trazer, primeiro, uma parte do institucional do Silvio. Acho que você foi bem. O Silvio não pode vir e literalmente escancarar o problema, porque tem que ter todo um trejeito político. Mas sabe o que me lembra essa questão do garimpo, Álvaro, dentro das suas proporções? Eu estava pensando muito sobre isso. É como o tráfico de drogas, né? A gente vê, os dois são errados, mas a gente sempre vê que a prisão está na base da coisa. É o menino que porta a arma, que fica ali fazendo a venda, a proteção da região onde tem o tráfico de drogas. O que a gente precisa urgentemente é chegar em quem paga essas pessoas, né, que normalmente paga muito pouco, para ela estar naquele local. E está muito se falando também, né, sobre
Eu vi que o governador também, tem um governador aqui, que é o de Roraima, o nome dele é do PP, ele é o Antônio Denarion. Agora também é assim, né? Vai aparecer um monte de solucionadores do problema. O problema existe há milhões de anos, agora vai aparecer, todo mundo vai querer pegar um filão, e ano que vem tem eleição também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Vai vir aqueles que causam o problema vão vir com a solução mágica também. E aí me parece muito isso, a gente tem que chegar em quem é o dono da produção. Por exemplo, Álvaro, uma coisa muito importante é a gente ver o que é mais extraído nessa região. Uma das coisas que mais se extrai lá é o ouro. E esse ouro, daí você fala, mas o que eles fazem com o ouro? Essa que é a questão. Para quem que vai esse ouro? Muito do que se compra de ouro nas grandes capitais, até fora do Brasil, é ouro que vem do garimpo. E precisa se criar tecnologia para que se rastreie esse ouro que sai do garimpo e chega na mão de alguma instituição que vai fazer virar o colar, a peça de enfeite das pessoas que podem pagar, que são as mesmas que agora falam, ai, coitado dos indígenas que estão lá, mas às vezes ela está com um produto de ouro na casa dela, que é fruto desse garimpo. Que é a mesma coisa da droga, Álvaro, é a mesma coisa da droga. Eu tenho um problema com aquele filme Tropa de Elite, porque ele dá um ar de mocinho para quem sobe o morro para matar pessoas pobres e pretas. Mas tem uma coisa, acho que é no 2, que fala sobre isso. Aquele que veste a camiseta para a paz é o mesmo que compra droga no morro. Então, ele contribui para a guerra do tráfico e polícia, mas aí, quando morre um dos deles, aí ele faz passeata com camiseta branca. Então, no garimpo, a gente tem que lidar isso com muita seriedade, porque senão a gente vai ver preso só as pessoas da base da pirâmide. A gente tem urgentemente que chegar na ponta. É igual o caso de 8 de janeiro. Temos que saber quem financiou os ônibus, hotéis e pagou para um monte de gente ficar na porta de quartel. E não são os que estão pintando, são os pais, muitos que ajudaram a destruir esse país. Muito bem, tá aí o comentário do Anderson. Pode seguir ele lá no @Jornal Empoderado no Instagram. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem esse pobre. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.